Desculpa, pessoal, caiu aqui. Vamos de novo. Quanto investir? Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Olá, Alexandro. Boa noite. Caiu agora, estava recém entrando, já caiu. Eu vou ver se a gente vai conseguir fazer, porque a internet está bem ruim mesmo aqui. Então, esperar o pessoal chegar. Se tiver dúvidas e quiser colocar alguma observação, será um prazer te responder. Tá dando aqui picos, assim, tipo, tá bem oscilando bem a internet, então se tiver o som ruim, alguma coisa assim, vai falando, porque daí pelo menos eu não deixo vocês numa ruim. Hoje eu quero ver se a ideia é convidar o Wellington, na verdade é um dos novos alunos, e que a gente estava batendo um papo hoje e eu disse assim, cara, de repente o pessoal vem me perguntando muito sobre a questão de quanto investir, e aí ele também está começando. Eu disse que se ele quisesse entrar, seria um prazer a gente poder bater um papo. Da última live que se fez, a gente a gente estava chegando ali na 1 hora e eu esqueci de avisar o Jonathan e a gente acabou caindo. Oi, Alanis, na verdade tu botou ali, se tu segurar mais um pouquinho, de repente eu te chame, tá? Segura um pouquinho mais, que daí eu tô esperando o Wellington. De repente podemos falando aqui, deixa eu ver se eu consigo te chamar. Boa noite, Vinícius, boa noite, deixa eu ver aqui. Pessoal, Bruno, isso, Eduardo, tudo bem, Eduardo? Espaço dos síndicos. Chamei ali a Elaine, mas não entrou. Vamos ver se está entrando ou não. Não estou vendo. Vocês estão me escutando tudo bem ou mais ou menos? Boa noite, Lima, Marcelino. Vamos lá. Pessoal, vocês podem ir colocando dúvidas aí, que daí eu posso ir respondendo para vocês também enquanto isso, porque eu não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei o que aconteceu. A Alanis não entrou. Então eu vou tirar aqui para esperar o Wellington. Cadê o Wellington? Acho que ele se perdeu. Tá ele, ó. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos ver. Opa, só um pouquinho, pessoal. Vamos ver, eu vou chamar o Wellington. Tá aqui você. Vamos lá. Tá chamando lá, pessoal, tá muito lento a internet, então eu peço desculpas qualquer coisa aí, se vocês ficarem me escutando. Tá aí ele, o rapaz. Vamos lá. Tá me escutando aí, Wellington? Opa, tudo bem, tá ótimo. Tranquilo? Rapidinho aí para te apresento pro pessoal, de onde é que tu é, quantos anos de repente tu tem e por que tu resolveu inventar de tentar entrar nesse segmento aí. Opa, Daniel, tudo bem? Meu nome é Wellington, eu moro aqui em Natal, RN, capital do Rio Grande do Norte. E, a princípio, eu entrei nesse segmento após algumas pesquisas de mercado. Procurei, tipo, entrar no mercado de cabeleireiro, tentar entrar em alguns mercados, alguns nichos que realmente tem mais demanda, né? Principalmente nesse período agora, que vai ser um dos poucos, né, que ainda vão continuar sendo bem requisitados. Alguma coisa de necessidade, né, do ser humano, ou comida ou limpeza. E eu acredito que com essa pandemia aí, muita coisa vai mudar assim na rotina da população, né? A questão da higiene Show de bola. pessoal, a questão de algumas formas mais eficazes de matar o vírus. E, tipo, esse distanciamento social também vai ajudar, né? Todo tipo de demanda vai, tipo assim, recorre à limpeza, né? Limpeza e comida. Perfeito.
Tá, perfeito. E no caso, tu não, então, só para contar aí, tu não tinha experiência nenhuma, tu nem sabia, aí tu me encontrou na internet vendo algum vídeo, é isso? Isso. Assim, normalmente o que acontece? Eu pesquiso muito sobre tudo e vi que o ramo de limpeza é um ramo, assim, aparentemente, entre aspas, comparado aos outros, um pouco mais fácil de lidar, né? Há uma demanda constante por limpeza e que eu acho que vai ter um futuro muito promissor daqui para frente. Perfeito. Aqui o Marcelino comentou que teu som tá um pouquinho baixo, de repente tu fala um pouquinho mais alto para tentar ajudar eu, então ver teu microfone aí. Boa noite, Guto. Augusto? Augusto, tudo bem? Augusto, boa noite. Vamos lá, deixa eu, para a gente começar, assim, contar para o pessoal que eu nem te conhecia, na verdade, né? Tu me chamou, acho, num e-mail, a gente começou a bater um papo rápido, e depois tu me acessou, acho que pelo Instagram, acho que foi isso, e aí tu acabou virando um aluno, né? Isso. Acabei virando um aluno e eu procurei no YouTube, né, a princípio. Aí depois tinha no link logo abaixo do Instagram, eu acabei adicionando você e vi a sua maneira de falar, achei uma maneira um pouco mais honesta, né? E acabei adicionando e comprometendo. Uhum. Ótimo. E o que que tu já tá, antes de mais nada, o que que tu tá achando ali? Fala pro pessoal, não sei se tu já conseguiu ver quantas aulas, eu não sei se tu já assistiu. Rapaz, ainda estou no início, ainda na introdução e naquela segunda parte, mas a princípio eu gostei muito. Comparado aos outros cursos que eu já comprei pelo Hotmart, né? É um curso muito barato e que agrega um valor imenso. Ah, que bom. Comparado aos outros, Excelente. até o preço já é mais caro também. Tá dando para escutar aí? Sim, tem. Não, eu tô te escutando bem. Às vezes eu empurro aqui porque eu começo eu tenho mania de ficar empurrando aqui, mas a gente se preocupa. Eu tô te escutando bem. Esse pessoal, acho que qualquer coisa eles falam aqui. Deixa eu. Na verdade, assim, ó, tu tinha me comentado que tu tinha algumas dúvidas para me fazer. Só para explicar que o Wellington ele adquiriu o curso que é como abrir uma distribuidora, e que nesse curso eu dou acesso, eu dou uma consultoria, nem gosto de falar isso, é mais uma. Eu sou quase um amigo, eu viro realmente das pessoas. Também não gosto da expressão aluno, porque eu acho não sou nada mais do que as pessoas. De repente, esse conhecimento só por 15 anos que eu já estou nesse mercado. A gente estava conversando, então ele tem acesso ao WhatsApp, a gente estava conversando hoje, e ele me falou, Daniel, tem algumas perguntas para te fazer, prefere que eu te mande por e-mail ou pelo WhatsApp? Eu disse, cara, não me manda por nenhum, vamos tentar falar numa live aí que de repente seja a mesma dúvida. Então não tem nada combinado, ele não me mandou antes, não sei nem que tipo de pergunta vai fazer, e então é contigo, tu tem as tuas dúvidas aí, Wellington? Não, a princípio eu acho que aparenta ser até uma dúvida meio que seja besteira, né? Mas para muitos, como você falou, a besteira pode significar muita coisa, né? Para os outros. Tipo, eu queria saber o investimento inicial desse ramo, assim, lógico que cada um, depende de cada um, mas eu acho que deve ter uma margenzinha pequena, né? Que você necessita para poder tá alavancando, né? Seu negócio. Alguma coisa desse tipo, entendeu? Minha dúvida é Tá. essa. Essa é a principal, ou tem mais alguma também, que daí eu já deixo, para de repente eu já respondo tudo de uma vez, ou seria mais essa, assim, específica? É porque eu era para ter notado, na realidade, né? Aí eu já tô um pouco mais esquecido, né? Eu Mas te tem falei, algumas. Tá, tranquilo, eu te comentei, eu disse, anota porque chega na hora a gente esquece, mas tudo bem. De repente, como eu falei, se o pessoal que tiver aqui puder ir ajudando, tranquilo. De repente vai surgindo enquanto eu estou falando. Até coloquei o nome quanto a investir, porque exatamente é uma pergunta que eu recebo diariamente, e também, obviamente, que eu também me fiz muito na época. Eu sempre falo assim, muitas pessoas às vezes pensam assim, tá fugindo para falar o que é realmente a resposta. Mas eu digo assim, eu lembro do que eu passei. Então eu me coloco na situação de muitas pessoas que não têm condição nenhuma para começar e precisam começar, não é nem que querem, precisam achar até quase que um autoemprego até nesse momento de crise. Então eu sempre falo assim, dois cenários. Um cenário que é a pessoa que tem dinheiro para investir e aí pode colocar e não tem muito, vamos dizer assim, ela não está muito preocupada
se ela vai perder aquele dinheiro, aquilo ali faz parte de uma necessidade da família dela, então ela pode se dar o luxo, ou então, que são muitos empresários assim, ou então são, na grande maioria, as pessoas que têm um pouquíssimo capital, ou quase nada, e querem começar. É óbvio que eu não coloco a minha situação como sendo a situação melhor para se fazer. Tá? Para mim, para quem me conheceu na época, sabia que eu estava saindo de um mercado que não tinha nada a ver, que é o mercado que tu comentou aí, da área da beleza, que eu já não me sentia bem trabalhando com aquilo ali, sabia que aquilo ali dava dinheiro, mas eu sabia que não tinha como escalar porque eu tinha que estar todos os dias lá. Foi quando eu comecei a estudar que tipo de mercado eu podia estar sem a necessidade de a minha pessoa, estar se dedicando o dia inteiro para o negócio. Tá? E para quem trabalha nesse setor, sabe, ou então quem trabalha em shopping, sabe muito bem que o sábado e domingo, depois que tu sai desse tipo de mercado, tu começa a dar valor realmente por um final de semana. E quem trabalha com isso aí sabe que não existe final de semana. Respondendo então, perdão, respondendo a pergunta, na minha situação, de repente tem que ver qual é a tua, na minha situação eu não tinha nenhuma verba. Só que eu tinha, por exemplo, cartão de crédito lá, que na época, se eu não me engano, isso há 15 anos atrás, quando R$ 500 era muito dinheiro. Tá? Então eu tinha um limite no cartão de crédito. A minha mãe, que no caso é a minha sócia até hoje, ela também tinha lá, se eu não me engano, também era o dobro do meu, era acho que uns R$ 1.000. A gente conseguia fazer compras utilizando o cartão, mas não em parcelamento. A gente só ganhava ali os 30 dias e era só. Então era o nosso dinheiro, o nosso capital que a gente colocava para investir e comprar. Só que as nossas compras, por isso que eu falo, eu trabalhava sem ter estoque. E as pessoas não entendem como é que funciona isso. É simples. Eu não tinha condições de comprar direto da fábrica, não tinha nem dinheiro e nem nome na praça para poder comprar. Então o que nós fazíamos? A gente oferecia para os clientes uma gama grande, um mix grande de produtos que a gente sabia. Então, por exemplo, nosso foco era condomínios. Então a gente sabia que eles queriam desinfetantes, alvejantes, toda a linha, só que a gente não tinha, por exemplo, especificamente uma marca. Então, se o cliente dissesse assim, eu quero comprar de vocês a marca Veja, que é quase que impossível alguém conseguir comprar direto de fábrica, a não ser grandes varejistas, ou tem 2 ou 3, se eu não me engano, no Brasil, que distribuem esses produtos, tirando isso, tu não consegue trabalhar. Então, o que aconteceu? A gente começou a ir em macro, por exemplo, dependendo da região, mas existem os distribuidores atacadistas, então, o atacarejo, que hoje em dia é famoso, que a gente visitava, fazia a venda, e aí ia lá no dia seguinte e fazia a compra. E aí sim entregava para o cliente. Então a gente já fazia a compra já depois da venda. Então a gente invertia. É o que o pessoal hoje usa muito, assim, tipo, até me perguntaram ali, depois eu volto, acho que foi o Jonathan que perguntou, com relação a dropshipping, por exemplo. Tu faz a venda antes mesmo dela chegar para ti. Hoje está muito famoso. Naquela época, 15 anos atrás, pouca gente fazia. E isso é uma técnica que eu não preciso nem entrar em detalhe muito técnico, mas os japoneses utilizaram muito essa técnica logo depois da Segunda Guerra, porque eles não tinham estoque, eles precisavam fazer o negócio girar. Então eles eles botavam um produto, é mais ou menos como hoje é quando tu vai numa concessionária. Antigamente tu comprava o carro, tu chegava lá, escolhia teu carro. Hoje tu vai lá, tu vê um modelo, tu olha ele e aí resolve fazer a compra, eles vão lá, vão tirar um pedido para a fábrica e aí esse carro vai chegar para ti. Então tu inverte um pouco essa jogada para te não ter que ter estoque. Antigamente, essas concessionárias tinham que ter uma infinidade de estoque de cores, de modelos, para fazer a venda. Então, mais ou menos isso para quem não tem dinheiro. Aí pode até pensar assim, tá, Daniel, mas aí fica difícil. Como é que eu vou fazer isso daí? Cara, aí eu respondo sempre assim, se tu tem dinheiro para começar, por exemplo, aqui que nem o Fel Lucas, eu tenho 15 mil para entrar no negócio, será que é suficiente? Vai depender muito que é o seguinte, agora eu ia entrar nessa questão. Hoje em dia, eu colocaria todo o meu capital muito mais na questão de atrair clientes, então, na parte de marketing, do que simplesmente que a maioria das pessoas pensam em criar uma estrutura. Eu quero ter, por exemplo, loja física está fora para quem tem 15 mil, esquece. Atrai muitas pessoas a comprar,
e aí tu usa esse capital, então, para alavancar o teu negócio. E aí você vai vendendo. Então, nesse caso, para quem tem, por exemplo, 15 mil reais, depois eu volto para o teu caso aí, Wellington. Quem tem 15 mil, eu deixaria ali uma verba, por exemplo, de, vamos supor, 10 mil reais. E eu estou contando que a pessoa tenha pelo menos, sei lá, 6 meses que ela consiga se manter sem precisar tirar nada de dentro da empresa. Então, 10 mil para fazer divulgação em massa, assim, em Facebook, Instagram e no Google. E aí, esses 5 mil para começar a girar produtos. E aí, nesse caso, para quem tem uma verba tão pequena, eu deixaria para usar 1 ou 2 itens, não tentar abrir um leque muito grande de produto, porque senão realmente não vai conseguir trabalhar. Tá? Respondendo então só, eu não sei qual é a situação do Wellington, eu acho que nem vale perguntar aqui no meio para todo mundo, no caso, com relação a capital ou não, a gente deixa depois falar entre nós pelo WhatsApp. Vamos supor que muitas pessoas não têm nada, tipo assim, a pessoa tem lá 2 mil reais praticamente, ou até menos, e quer começar. Aí entra nisso. A pessoa vai ter que se esforçar, principalmente, talvez começar com venda porta em porta para pelo menos fazer um dinheiro, para daí investir em anúncios. E quando eu falo anúncios, eu sei que muitas pessoas já barram, na cabeça da gente já vem aquela coisa, não, Deus o livre, anúncio eu não vou fazer porque eu vou perder dinheiro. E não, se você souber fazer, trabalhar em cima das ferramentas, por exemplo, Instagram, Facebook e Google, e mais um domínio teu, um site teu, que absorva essas informações, posso te dar certeza que se você fizesse 100% como deve fazer as estratégias do marketing digital, consegue vender. Tá? Se ficar esperando somente por boca a boca, essa venda de porta em porta, é possível, mas o tempo que você vai ter que dedicar, e principalmente teu tempo, deslocamento, conversa com o cliente, e principalmente também os nãos que você vai escutar, na maioria das vezes as pessoas desistem. Tá? Não estou dizendo que todas desistem, mas a maioria das vezes as pessoas desistem porque chega uma hora que cansa. E eu volto a dizer, eu já fiz isso. Tá? Muitas pessoas acham que eu estou falando aqui como se, tipo, já ouvi isso, pessoas dizendo assim, esse cara é um filhinho de papai, ele pode falar isso, ele nunca pegou um produto na mão. E eu digo, bom, eu não tenho que te provar nada, eu só estou dizendo que eu já fiz e eu posso tentar te ajudar. Se a pessoa não quer, beleza. Tá? E já a pessoa que tem muito capital, aí eu acho que nem preciso falar, porque daí o cara já sabe, e eu sempre falo, volto a dizer também o que eu já passei, ter capital não é sinônimo de sucesso, ou não é sinônimo de tu voltar esse dinheiro para ti. Como muita gente fala, dinheiro atrai dinheiro, não é bem assim, ainda mais nesse setor, as pessoas acham que porque botaram uma grana, podem sentar e se afastar do negócio e achar que vai rodar sozinho, e não funciona assim. Tá? Então, às vezes, a pessoa que tem menos capital, como eu quando comecei, e assim eu conheço várias pessoas, até mesmo a história eu não sei se ainda está aí o Jonathan, que é o aluno que a gente conversou, também começou com baixíssimo investimento e está aí dando trabalho para concorrente. Eu não sei se tem mais, surgiu aí nesse meio tempo aí o Wellington, para te falar, só para eu pausar um pouquinho, que daí eu vou ver aqui o que o pessoal está falando. Ok, pode ficar à vontade. Surgiu mais algum? Tu lembrou de alguma pergunta ou não? Não, é o seguinte, no caso eu não tenho capital, mas eu consigo, tipo, um capital ou no banco ou algo do tipo, algo em torno de 40 a 50 mil hoje. No caso você indica, assim, pegar tipo um empréstimo para tentar fazer alguma coisa, porque eu tenho colegas que trabalham em hotéis, né? Hotéis, no setor de compra. Eles disseram, olha, se você conseguir entrar, aqui é uma boa, mas assim, precisa de prazo, precisa de... Eu acho que é locação comodato, ele falou. É esse sistema aí que você deixa o seu produto lá e ele vai usufruindo, né? Faz um contrato. Aí como o meu capital é pequeno, eu acho que não seria tão viável essa parte. Eu parti logo pro grande, né? Nesse sentido. Isto. Eu sempre falo assim, que na verdade tem que pensar duas coisas. O dinheiro emprestado de banco, ele é excelente em alguns momentos, só que se tu não tem o teu negócio já rodando em pequena escala, vamos dizer assim, tu pegar um dinheiro emprestado é um risco muito grande. Tá? Então, o melhor seria tu fazer, e eu bato também nessa tecla, que é tu trabalhar em escala pequena, então testando com alguns clientes, tu fazer uma venda. Por exemplo, eu bato também, falo muito questão de condomínios, por quê? Porque ele é um cliente que
ele não te inventa muita história. Já o hotel, por exemplo, o que acontece? Tem dois fatores agora que tem que levar em consideração. Um, a crise vai atingir em cheio, principalmente hotéis. Então, eu não sei até quando eles vão conseguir se manter e pagando em dia, né? E segundo, hotel é um cliente que, dependendo de cada hotel, cada um tem um padrão de compra. Então, tem um hotel lá que, dependendo, se ele tiver um evento essa semana, ele vai comprar guardanapo folha dupla. Se tiver um evento daqui a 3 dias de um pessoal que não precisa ser tão, não é a classe A, e eles vão botar, o pessoal ele já sabe qual é o tipo de público que vai estar lá, vai ter um evento, eles vão te pedir agora, Wellington, eu quero guardanapo, só que não precisa ser folha dupla, pode ser um inferior. Então eles trabalham muito com tipo de cliente e tipo de qualidade para cada um. Não é um cliente que vai te comprar dentro do teu mix e tu vai conseguir se planejar. Tá? Esse é um risco grande se tu não tiver capital para conseguir oferecer todas essas qualidades, vamos dizer assim. Tá? Mas é válido principalmente se tu tem esses contatos. Hoje eu falo muito para as pessoas, utilize todos os teus contatos, que eu posso vender para uma empresa tal, eu conheço uma clínica tal, mesmo que tu não vá vender para eles, vale muito a pena tu conversar com eles e poder saber assim, cara, me mostra, tem como tu me mostrar tuas últimas notas fiscais? Deixa eu ver o que tu realmente compra. Mas não com a ideia de oferecer para tipo assim, eu quero te atender. Tipo assim, cara, eu só quero dar uma olhada, até para ver o quanto tu tá pagando, para ver se os caras estão te atendendo bem, e aí tu consegue fazer a tal da pesquisa que eu falo muito. Então, eu faço muito isso, tá? E as pessoas que trabalham comigo também. A gente geralmente se oferece como sendo assim, o que tu já compra? Porque essas pessoas já têm um histórico com algum outro fornecedor, né? Ela não está iniciando contigo. Então, existe essa barreira na hora de tu conseguir te aproximar. É válido chegar para a pessoa, ainda mais quando é um amigo teu, um conhecido, de perguntar, fulano de tal, tem como a gente conversar sobre os produtos, só que tipo, até para ver se tu está sendo bem atendido, se tu está tendo prazo de entrega rápido, se os produtos são bons, entra com todas essas colocações antes de até mesmo pedir uma nota fiscal, mas aí, pelo menos, quando chegar na nota, tu chegar se oferecendo para ajudar. E aí a pessoa geralmente vai te dar uma nota fiscal para te mostrar, porque ela quer ser ajudada. Né? Não faz sentido ela dizer, não quero tua ajuda. Tá? Então ali tu consegue ver, principalmente, quais são os produtos, que tipo de preço, e aí até mesmo saber o que esse concorrente, esse possível concorrente, está oferecendo, da onde que ele está comprando. Isso tu vai ver dentro, já que tu começou, de repente, entre ontem e hoje o curso, tu vai ver que eu falo bastante sobre isso. Tá? É simples, mas é óbvio, é uma chatice, às vezes, no começo, a pessoa conseguir entender que não é tão difícil. Eu sei, às vezes eu tenho que voltar 15 anos atrás para me colocar na mesma situação de cada um de vocês que está começando. Porque às vezes parece o fim do mundo, e na verdade não é. Depois que tu entende que o negócio, e eu bato na tecla aqui, não é o que tu vende, mas como vende, isso realmente faz todo sentido. O que tu oferecer para o cliente é bem mais provável, se o cliente já confia em ti, não interessa que produto ele vai comprar. Tá? Então tu pode ter o melhor produto ali, e se tu não souber oferecer, não souber como oferecer, como vender, não adianta de nada. E isso também é uma das coisas que, para não parecer que o Daniel está falando, quem é o Daniel? Eu digo, o Steve Jobs falava muito, tem vários livros que ele falava. Ele estava quebrado, a Apple estava já quebrada, e aí foi quando ele chegou e disse assim, vamos investir tudo que nós temos aumenta a verba de marketing e vamos trocar de agência e a gente vai trabalhar em cima, a gente vai dizer o que o cliente tem que comprar, e não o contrário. Não é o cliente que tem que saber o que ele quer comprar, a gente vai mostrar para ele o que ele precisa para viver. E aí foi quando começou a questão dos iPods, essas coisas assim, que, tipo, em princípio, quem é que pensaria, tipo, qual a diferença a gente ter, sei lá, opção de colocar 1000 músicas dentro de um aparelhinho para escutar, né? E fez toda a diferença para o negócio dele quando o marketing dele bateu nessa tecla que para viver tu precisaria disso. Tá? Então ele inverteu a lógica. Não era um produto, mas sim o como. Tá? Ele fazia essa venda. Conseguiu entender? Entendi. Tá? E só para responder ali, de repente ficou
Pode falar. Quando eu chego a abordar o cliente, uma dúvida, seria bom ir de pouco a pouco, como é, assim, fazer uma pergunta num dia e no outro dia fazer outras, para não ir logo, ou não, eu chegaria logo perguntando. Então, rapaz, eu acho que mencionou aí, quando chegar em lojas, por exemplo. Não, eu vou te dizer assim, ó, eu penso que assim, tu mora numa cidade que tem muitos condomínios, tá? E eu acho que tu pode principalmente focar nisso, tá? Condomínio, Não, a deixa eu só tirar princípio, aqui. para quem é pequeno, você acha que é o melhor? É o melhor, não adianta, tipo, foi como eu comecei, como eu falo, eu tento dizer o que deu certo para mim. Se tentar jogar para cima de, por exemplo, loja, hoje em dia tá fora, tá, tipo, tá fechado, nem vai conseguir. Então, tem gente que às vezes pergunta, Daniel, mas eu tenho um cara lá que vende para restaurante. Cara, tu vai, agora principalmente tá ruim, não adianta, é um mercado que até ele se recuperar vai demorar, principalmente agora, nos próximos meses, todo mundo vai ficar meio, quem é que vai querer vender para esse pessoal a prazo? É muito arriscado, porque ficar fechado 2, 3 meses, a gente nem sabe até quando vai toda essa situação. Então eu considero, e eu sempre considerei, para quem me acompanha, a questão de condomínios, e que eu também, muitas pessoas dizem, mas condomínio não é um bom cliente, condomínio não compra muito. Dependendo do condomínio, realmente não compra muito. Tem condomínio que compra R$ 150, mas ele te compra todo mês. Então, se tu for somando R$ 150, pega mais 10, e aí quando tu vê, tu tem uma carteira boa de condomínio, tu vai ver que tu vai pelo menos vender, ter uma margem boa de lucro, e ao mesmo tempo garantida. São caras que são muito mais fiéis do que quando tu trabalha com restaurante, principalmente a questão de hotéis, e por aí vai. Poderia ficar listando indústrias, tudo que é tipo de cliente. E pior ainda, que eu acho, daí é a minha opinião, como o meu modelo de negócio, é a questão de revendedores. Então, mercadinho, eu estou fora. Terceirizadas de produtos de limpeza, eu estou totalmente fora. Inclusive, licitação para órgão público, também estamos fora. Isso tudo eu falo, já falei em outras lives, exatamente porque eles te espremem a margem e nada te garante que tu vai receber. Então são dois problemas. Se ainda pelo menos a tua margem fosse alta e tu ainda corresse o risco de não receber, ok. Mas tu tá baixando tua margem e correndo o risco de não receber em todo esse pessoal. Tá? E a questão do teu empréstimo, como eu te falei, então foca talvez em condomínio e as pesquisas são feitas simples. Depois eu posso te mandar ali no teu WhatsApp como se fosse um roteiro de umas 5, 6 perguntas que tu precisa fazer. Que resumidamente chegar na pessoa, por exemplo, geralmente quem é o responsável para a compra é o zelador. Muitas pessoas pensam que é o síndico, e não. Esse é um grande erro das pessoas achar, eu vou conversar com o síndico. E aí geralmente você vai ter um problema, porque quem manda mesmo na questão, quem vai dizer que se teu produto vai ser aprovado ou não, é a pessoa lá embaixo, lá que está trabalhando com o produto. Então pode ser ou a pessoa da faxina, ou o zelador, principalmente. Então se tu consegue chegar na pessoa, geralmente os zeladores ou faxineiros estão de manhã cedo varrendo calçada, isso no Brasil inteiro, então é um padrão, o pessoal varre no começo da manhã. Eu fazia isso, então eu saía a caminhar, é um trabalho complicado, mas é um trabalho que vai te gerar, de graça, né? Tipo, não vai perder dinheiro, só vai sair de manhã e vai fazer essa pesquisa. E isso vai mudar tudo, porque além de tu pegar a informação do mercado, tu também começa a criar um relacionamento com essa pessoa, tá? Então é diferente de depois só chegar para oferecer. Tu já conheceu a pessoa. Então as perguntas simples são, quando tu chega numa pessoa assim, oi, se apresenta, não vou precisar falar isso aqui, mas tipo, te apresentando para ela e aí chegando dizendo assim, oi, eu só queria saber eu posso te fazer algumas perguntas para tentar, tu poderia me ajudar? Eu estou pensando em abrir um negócio relacionado a produtos de higiene e limpeza, então tu está falando a verdade, não está mentindo. Só que tu está usando a expressão para ajudar, que tu está pedindo uma ajuda da pessoa. Nesse momento a pessoa vai pensar assim, tá, mas o que é? E aí tu fala, eu não quero te atrapalhar, são 5 perguntinhas, de repente menos de 5 minutos tu já consegue me responder. E aí tu entra assim, tu consome produtos de higiene e limpeza no condomínio? E é óbvio que a pessoa consome. Só que quando tu fala essa pergunta, a resposta da pessoa
ela vai ser sim, que é óbvio, né? Então tu já sai, a primeira pergunta a pessoa já te respondeu como sim. E isso pode parecer bobagem, mas são estratégias de vendas que se usam e que eu uso há anos, e que é principalmente tu faz uma pergunta sempre para a pessoa que a resposta vai ser sim. Se tu deixar vago uma pergunta, a pessoa pode pensar assim, não, mas eu não quero isso. Né? Então, tipo, ou então, tu está sendo bem atendido ou não pelo teu fornecedor? É uma pergunta totalmente vaga que a pessoa vai pensar assim, tipo, ela vai te responder que ela está sendo bem atendida, porque ela não quer mais um vendedor para ela, tá? Então, tu começa as perguntas falando no sentido de que é uma resposta óbvia, mas que ela vai dizer sim. Então, tu utiliza produtos de higiene e limpeza para o prédio? Sim. Aí, que tipo de produtos tu mais usa? Daí tu já sai falando. São desinfetantes, até para mostrar que tu sabe o que tu está falando. Então, tu utiliza muito desinfetante, saco de lixo, água sanitária, que são produtos específicos para condomínio. Daí a pessoa vai dizer sim. Aí sim tu começa a fazer perguntas para te entender que tipo de produto essa pessoa utiliza. Então, que tipo de embalagem você costuma comprar? É de litro, é de 500 ml, é de 2 litros ou de 5 litros? Tá? E a gente sempre aqui, eu estou dizendo, sempre tenta trabalhar com a ideia de 5 litros, porque daí tu vai ter um diferencial do mercado. Se tentar trabalhar com frasco de 500 ml, de 1 litro, aí tu está entrando em guerra contra supermercados. Tá? Então não faz sentido, geralmente o pequeno vai perder. Então, quando tu joga para 5 litros, a pessoa entende que realmente tu é um fornecedor especializado naquilo. Então, quando tu pergunta que tipo de produto tu costuma consumir, de embalagem, aí 5 litros, ok. Aí tu começa a entrar na parte da pesquisa de entender qual é o fornecedor dele. Então, tipo, a pessoa estou varrendo aqui, agora não posso. Mas aí você entra e diz assim, sabe, lembra do nome? Daí você vai anotando, tá? Por que isso? Não é só, tem que anotar por quê? Porque depois dessa conversa, simplesmente tu vai entrar na internet e tu vai colocar exatamente o nome e a marca desse produto. Aí tu pode ou entrar em contato com o fabricante desse produto, ou tu pode daí tentar ver quem é que distribui ou revende o produto desse, tá? Então vamos supor que seja um desinfetante da marca X. Você vai colocar depois, anotou, e aí depois você vai poder procurar quem é esse fabricante. E além disso, nesse meio tempo, quando está perguntando qual é o produto, vai chegar um momento que a pessoa vai estar já interagindo contigo, e aí você pode realmente chegar e dizer assim, desculpa te fazer uma pergunta, por um acaso, tu pode me dizer da onde que tu compra? Tu tem comprado do supermercado ou tu tem comprado de algum fornecedor especializado? E aí a pessoa vai te responder. Vai dizer assim, tipo, olha, eu compro no supermercado. Perfeito. Isso aí tu já nota que essa pessoa é um potencial cliente, quase que 99% está fechado para ti no futuro. Porque comprar no supermercado não faz sentido nenhum com um condomínio. Mas se ele diz assim, não, eu compro da empresa X, que é um distribuidor. Ok, tu anota também o nome dessa empresa e não conversa mais nada ali falando mal ou bem desse fornecedor. Aí entra a questão principal de, depois disso tudo, tu vai pegar, vai agradecer para a pessoa e vai dizer assim, não, obrigado, a minha ideia agora aqui é poder te ajudar no futuro e principalmente te oferecer vantagens de entrega rápida e vantagens de não só preço, mas principalmente manter uma qualidade para ti. Essa é a minha ideia, por isso que eu vim aqui falar contigo. E aí a pessoa vai dizer, agradece, não vai perder ali mais do que 10 minutos e vai para o vizinho, e continua a tua pesquisa. Isso tu pode fazer essa pesquisa aí em menos de pesquisa e possível cliente, tá? Acho que eu me estendi aqui, até peço desculpas. Tu pode me perguntar aí se isso ficou ainda dúvidas. É, alô, Daniel? Pode falando, eu tô te ouvindo. Tá falhando aí a ligação. Eu acho que a tua internet tá meio ruim. Mas eu tô te escutando, vamos ver se tu pode falar. Em relação, por exemplo, eu fui atrás, né? Já soube que muitos condomínios ele trabalha com administradora, né? Quem faz essa parte de compra de produto é administrador, é um setor específico
da contabilidade, eu acho. Faz a contabilidade, faz as compras faz tudo. Nesse caso já não daria certo, né? Tá. Essa questão do zelador já não se meteria nessa transição aí de compra e venda, Tá. né? Não, é que aí que tá. É que existem várias questões assim, quando tu vende para condomínio. Primeiro, existe quando o condomínio é muito grande, por exemplo, ele geralmente tem uma terceirizada que presta serviço de limpeza. Então, também aí entram dois cenários. O primeiro, essa terceirizada, ela compra direto, ela tem um contrato com esse condomínio, que ela vai comprar e já oferecer o produto, ou então ela presta o serviço, mas o condomínio compra os produtos de outro fornecedor. Tá? Então aí tu conseguiria, de forma positiva, vender para esse pessoal. Depois existem também, isso eu falo lá dentro do curso, que daí existe uma jogada dentro das imobiliárias, tá? Não são todas, mas é a grande maioria, que elas ganham em cima dos fornecedores. Isso é um problema porque se cria uma barreira ali, a não ser que tu ofereça 10% lá para as imobiliárias. Eu vou garantir aqui que no início, quando nós começamos, nós tínhamos um parente nosso, da minha mãe, no caso, e a gente começou assim. A gente pegava alguns clientes e acabava oferecendo 10% para a imobiliária. Depois de um tempo, a gente acabou retirando isso, porque tu fica na mão das imobiliárias e, ao mesmo tempo, tu perde 10% de margem. Afinal, ou o teu cliente vai pagar, ou, no caso, a tua empresa vai pagar. E 10% é muito dentro de uma margem. Então, a gente acabou optando por pegar esses 10% e aí, no caso, colocar em anúncio, do que ficar na mão de uma parceira, vamos dizer assim. Tá? Mas por isso que eu falo, tu indo direto em condomínios, 100% dos clientes já são atendidos de alguma forma. Tá? Então, só que tipo, isso não quer dizer que você não vai conseguir vender. Muitas pessoas pensam assim, o mercado já está saturado, como tudo, mas na verdade a pessoa precisa daquele vendido por uma empresa muito maior do que a minha. E na verdade, quando eu cheguei lá, que ele falou que ele comprava da empresa tal, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei é assim, bom, não tem chance nenhuma. E quando foi ver, o próprio, que era um síndico, o próprio síndico começou a dizer assim, Daniel, eu gostei que tu veio aqui. E eu disse, tá, mas qual o problema de eu ter vindo aqui? O pessoal não vem, inclusive eles têm carro logotipado, com um monte de vendedor externo. Ele disse, não, nunca vieram aqui. Então, para te ver como são coisas que a gente olha a concorrência como sendo, vamos dizer, inabalável, e na verdade quando tu vê, o pessoal é fraco. Eles cometem erros de amador mesmo. Tá? Então, esquece um pouco essa coisa assim, tipo, o condomínio, ele talvez seja difícil porque as imobiliárias, não. Às vezes, pode acontecer que um ou dois aconteça isso, mas a grande maioria é um atendimento direto com o zelador, síndico, são eles que decidem, ponto. Tá? E aí entra a questão muito boa do condomínio, que ele, na verdade, ele vai te pagar sempre. Tá? Não existe inadimplência, a não ser que seja, sei lá, o síndico seja corrupto lá e resolve fugir. E não tem nenhuma administradora. Mas todos que têm administradora, eles pagam 100%. E se o condomínio não tiver dinheiro, a imobiliária paga e, na verdade, o condomínio fica em débito com a imobiliária. Então, é um cliente 100% garantido, vamos dizer assim. Tá? Respondido? Tá ok, tá ok. Qualquer coisa, pode abrir Vamos ver aqui as rapidinho. perguntas aí. Vamos ver aqui se eu consigo puxar, porque às vezes fica correndo. Vamos lá. Smart Fit é uma boa? No caso, desvender para academia? Acredito que sim. Eu só não sei se por ela ser uma empresa, uma rede, eu não sei se eles não têm alguma parceria assim, nacional para oferecer esse tipo de produto para a rede inteira. Tá? Então, talvez aí, Jonathan, dá uma olhada, mas não custa ir lá conversar. Guto aqui, orientação perfeita, valeu. Ali a brilhar, top demais, ótimo. O script, é isso aí. Na verdade, o que eu estava falando aqui, ali a parte do roteiro, que seria o script de que tu vai falar para um cliente. Tá? O script, para quem não sabe,
na verdade, tu pode utilizar na hora da venda, tanto qualquer tipo de venda, principalmente se tu tem pelo menos como se fosse um roteiro do que tu vai falar, e cada vez que o cliente disser sim ou não, tu saber para onde seguir. Tá? Então, provavelmente todos aqui já devem ter escutado quando liga uma pessoa sei lá, operadora de celular e liga para ti, e aí tu começa a ver que são frases quase que robotizadas, assim, automáticas, porque a pessoa tem um treinamento ruim e ela só está lendo na tela exatamente o que ela tem que falar. E ali é o script. Só que o certo seria um bom vendedor, ele vai gravar e vai levar uma conversa mais suave e nada no sentido de ser uma coisa robotizada, tá? Ali o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, isso aí. Deixa eu ver, acho que a aparência e a uniformização é muito importante. Isso com certeza, na época, para quem conhece minha história, eu tinha a minha mãe, no caso, não tinha nada, um pelado. Minha mãe tinha um carrinho lá, um Gol, bolinha. Tá? E aí eu tinha até vergonha de, em alguns clientes, largar, parecia uma coisa meio clandestina. Por mais que a gente tivesse nota fiscal, tudo, a sensação era de como se fosse clandestino. E aí, com o tempo, eu resolvi fazer logo, tipo, em ímãs, que na época quase ninguém fazia, hoje em dia já é mais famoso, que daí tu grava, manda fazer em ímã para colar na porta do carro e atrás, mostrando o telefone e o nome da empresa. Então eu me chegava nos condomínios pelo menos parecendo um pouquinho mais profissional. Nós tínhamos também camiseta polo com bordado. Isso é o básico, mas que muita gente deixa de fazer. Vamos ver aqui, o Diego, boa noite. Deixa eu ver aqui. Peraí que você não vai correr aqui, só um pouquinho, pessoal, desculpa. O Erlenson Souza, como chegar para vender em clínicas e escritórios? Bom, vou partir do pressuposto que a gente não está nessa situação de paradeira total de fechamento. Hoje em dia, eu acho sempre que inverter isso. As pessoas não entendem, às vezes é difícil entender, e eu entendo quem não entende, tá? Ficou confuso, mas de repente vocês vão agora captar o que eu quero dizer. Eu prefiro muito mais vender para quem vai me conhecer do que eu tentar forçar uma coisa para quem não me conhece. Como é que funciona isso? Hoje a internet está aí para isso. Todos vocês que estão aqui, talvez parando o tempo para me assistir, é porque em algum momento já me escutaram, já viram o que eu estava fazendo. Né? Acho que podem dizer se sim ou não, ou que só estão passando aqui e resolveram entrar. É muito mais fácil eu falar qualquer coisa para vocês e vocês absorverem do que talvez se eu chegasse aqui e ligasse um negócio que vocês nunca me viram e eu sair falando. Tá? Podem dizer se sim ou não. Da mesma forma, essa técnica é simples, tá? Não tem nada demais, usar na hora da venda. Então, quando tu atrai pessoas para o teu negócio e a pessoa pelo menos fica sabendo quem tu é, para depois sim tentar chegar, muda o jogo. Tá? Por exemplo, como chegar em vender clínicas e escritórios. Eu faria hoje essa estratégia totalmente fora do que a maioria faz, que é tentar ligar, pegar uma lista, pegar no Google, botar lá clínicas e sair ligando para a clínica. Isso não funciona. A maioria das pessoas... Imagina que essa pessoa recebe diariamente centenas de ligações de vendedores, só que ela está esperando o telefone ali para receber ligação de paciente ou de cliente. E aí está lá um vendedor tentando oferecer produtos de limpeza. Com certeza tu não é o único, né? E além disso tem outras pessoas tentando vender outras coisas. E aí entra então a estratégia online, que seria o quê? A estrutura, que até o Wellington tá aí, tipo, tu vai ver no módulo 3, tá, Wellington? Que é a estrutura da jornada de venda dentro da internet. Que tu atrai o público informando ele. Então, por exemplo, como é que eu vou atrair clínicas? Simples. Eu vou pegar e vou botar lá, falar sobre um produto específico para a clínica. Por exemplo, até mesmo o papel toalha, que 100% dessas clínicas precisam. Até mesmo o escritório. Só que quando eu atraio essa pessoa, através de anúncios, por exemplo, no Facebook, que é extremamente barato, às vezes é 1 centavo por visualização, então é muito barato mesmo, tu atrai, essa pessoa vai acessar, por exemplo, um site mostrando o teu produto. Só que não interessa se tu vai vender ou não naquele momento. O principal é tu jogar muitas pessoas que sejam desse segmento, por exemplo, de clínicas, para dentro dessa página, e aí essa pessoa o Facebook vai entender quem é esse público.
Tá? E aí depois muda o jogo, mas é uma coisa um pouquinho mais técnica, mas é como funciona. Tá? Eu acho que vender, como eu estou te falando, essa coisa de ficar ligando já não funciona. Tu vai perder talvez tempo e dinheiro. E às vezes até queimar a marca, tá? Já aconteceu conosco. Deixa eu ver aqui, da Brilhar, cuidado com os contatos, eu tinha mais de 50 amigos empresários, e quando... desculpa, eu não li tudo. E quando aceita 4 me compraram na época, tá? Isso é verdade. Isso eu também falo muito em vídeos, que é o seguinte, muitas pessoas pensam que, eu tenho amigos, e eu nada contra, eu tenho um vídeo falando sobre isso aí, e teve gente achando que eu fui grosseiro, achando que, tu tá desmerecendo tuas amizades. Não, faz parte da gente achar, às vezes, que tipo, quem tá próximo, talvez eu vou tentar comprar de outro, até mesmo para evitar tipos de problema. Né? Que se acontecer um problema na hora da compra, eu não tenho que reclamar pro meu amigo e ficar uma situação chata. Então, e eu bato nessa tecla. Amigo e familiar não é cliente. Tá? Esses caras, essas pessoas, desculpa o termo, essas pessoas você não pode contar na hora que você precisar de grana. Tá? Então não espere fazer venda e ficar rico ou ganhar realmente dinheiro simplesmente esperando amigos e conhecidos e familiares. Esquece isso. Tá? Tanto é que eu falo muito, também eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que se você vender para 3 pessoas diferentes, que não sejam do teu núcleo de amizade ou familiares ou indicação, se você conseguir vender para 3, é uma teoria minha que você consegue vender para qualquer pessoa. Depois é só escalar. Mas se você conseguiu vender para 3, significa que deu certo. Tá? Para 1, às vezes é por sorte, para 2, às vezes é porque a pessoa ficou com pena de ti, mas quando chega no 3º, depois disso, é porque você sabe vender. Tá? E como eu falo, venda não é enganar ninguém. Muitas vezes as pessoas têm, eu não gosto de vender. E eu digo assim, cara, então, na verdade, tu não gosta de ajudar as pessoas. Porque se tu tem um produto que vai ajudar a pessoa, tu não tá te fazendo nada de errado. Pelo contrário, tu tá ajudando. Tá? Mas então tem que ser de graça. Não faz sentido. Tu precisa ser remunerado, primeiro, para conseguir comprar o produto, e segundo, para se manter. Tá? O Jonathan perguntou, considera a Motel um bom cliente? Sim, é um bom cliente. Tá? Às vezes o que tem que só cuidar é com relação, como eu falei antes, que às vezes esse pessoal não tem muito critério e tipo de qualidade. Tá? São poucos que pensam em manter uma qualidade assim, específica. Eles às vezes querem preço, porque é um produto que, principalmente quem vai em um motel, principalmente, né, vamos dizer assim, não está dando muita satisfação. Ele vai querer que esteja limpo, obviamente, mas ele não vai querer saber que tipo de produto. Tá? Estando limpo, tá bom. Às vezes é preço, tá? Que funciona. Dividir dias da semana para prospectar clientes e outros dias para somente entrega é um bom modelo de negócio? Se você é sozinho, sim. Tá? Para quem é sozinho, o ideal é que faça entregas planejadas, realmente. Não saia todo dia para fazer entrega, porque senão realmente vai dar problema, não vai focar em venda, vai simplesmente ficar no operacional. Isso é outra coisa que tem que cuidar aí, Wellington. Por mais que tu seja sozinho, assim, quando eu comecei, que era eu e minha mãe, na verdade, tu tem que só saber como é que tu vai te estruturar. Tem que ter a parte operacional, e tem que ter a parte de venda, e tem que ter a parte administrativa. São 3 pilares, assim, que são importantes, que chegar um momento de que cada um seja independente, que não dependa só de uma pessoa, tá? Que não fique centralizado numa pessoa. Então, por exemplo, eu sou bom na parte financeira e na parte de, tipo, ali, administrativo, de pessoal. Então tá, beleza, tu vai ficar no administrativo. Não, mas eu sou bom em prospectar cliente, fazer a venda e interagir com esse pessoal e vendedores. Então tá, você é venda. Tá? Não, mas eu sou bom mais da parte do operacional mesmo, de separar produto, de contar estoque. Então tá, então separa. Porque chega uma hora que cansa. Tá? Se o cara tentar fazer tudo ao mesmo tempo, cansa e tu não vê retorno. Tá? E vamos ver aqui. Só para terminar, para de repente não te deixar aí parado. Tá? Eu vejo, depois eu vejo o pessoal. Eu gastei 80% do meu capital com estrutura, funcionário e aluguel. Tá aí, o Jonathan, e quase quebrei. É complicado, cara. Eu já acho que a gente conversou já uma vez. O Jonathan, que eu saiba, Jonathan, depois qualquer coisa tu diz aqui, mas eu acho que tu não é meu aluno ainda de curso, né? Mas a gente já falou várias vezes ali pelo
Posso estar errado, desculpa, mas a gente já falou bastante pelo Instagram. Isso é complicado. Estrutura física é a pior coisa que tem. Come o teu dinheiro, tá? E não te traz nenhum benefício. Vamos lá, Aninha, venda casada, deixa eu ver, não entendi, tipo, não sei o que o pessoal estava falando. Qual produto? Tá, o Bruno perguntou qual produto devemos iniciar. Hoje em dia, se eu fosse falar com relação à situação atual, eu começaria, obviamente, por álcool gel. Tá? Se, por exemplo, eu não tenho nada e não quero sair para fazer prospecção não, pesquisa com o cliente, eu começaria somente com álcool gel. Daí vai dizer, mas já saturou. Claro, pode ter saturado, mas vai continuar sendo vendido, pelo menos nos próximos 2, 3 meses, vai sair. Tá? Então, se tu consegue comprar um produto que seja, óbvio, não tão caro, desculpa, Jonathan, até desculpa, mas depois me diz qual é o do curso ali, tá? De repente é por isso, se é o método, talvez aí como é muita gente, então eu te peço desculpa mesmo. Depois eu falo contigo para te dar uma atenção ali que tu merece. Então, assim, o álcool gel, ele realmente te traz essa facilidade. Ali o da Brilhar falou, no caso, a máscara também vende, também é legal. Só que daí eu só acho que assim, a máscara ela vai ter um período mais curto de venda. Por que eu falo do álcool gel? Porque o álcool gel, tu consegue pegar, vai ter eles chamam, a cauda vai ser mais longa. Então, por exemplo, vai parar essa venda a partir de, sei lá, a partir de agosto, vai diminuir muito, mas em compensação o álcool gel vai ter mais utilização do que a própria máscara. Vai chegar um momento que a máscara as pessoas vão ver que não vai calor, vai ver que não é o habitual, tá? O álcool gel, eu acredito que seja uma cauda mais longa. O Jonathan colocou ali, foi o que me salvou, que bom, até depois a gente pode marcar aí também, acho que a gente já falou para marcar, mas que legal, depois conta o teu depoimento, porque que te salvou. Boa noite, o Chico. Boa noite. Tá. Wellington, não quero te deixar aí parado ali, tipo, me faça mais perguntas, senão, de repente, a gente deixa para uma próxima, antes que caia também, eu já nem sei o horário aí, se alguém quiser me dizer. Tranquilo. Eu fechei aqui o Outra computador. dúvida, a princípio seria começar como MEI, né? Microempreendedor individual, fazeria o CNPJ baseado nisso, né? Atividade fins. Isso, o MEI, ele te traz algumas facilidades e outras, alguns prejuízos. Então, por exemplo, quando tu vai tentar fazer compras em algumas fábricas, se for o caso, inicialmente, o MEI, ele traz alguns problemas. O fabricante não gosta de trabalhar com o MEI. Aí é questão de cada política comercial de cada empresa. Tá? Às vezes, até mesmo a Eireli, que também é individual, mas daí é outro tipo de categoria, às vezes funciona um pouquinho mais, tá? Mas é muito da negociação. Hoje mesmo estava falando com outro aluno que é o seguinte, ele me perguntou, Daniel, será que eu renovo a minha empresa, tipo, coloco ela, formalizo ela que ela estava parada e aí eu tenho um custo, ou eu começo do zero, só que o outro é um CNPJ mais antigo. E eu disse assim, cara, na verdade isso é muito pessoal, porque tu tem que o ideal é falar com o contador, no teu caso, tá, Wellington? Tu conversa com o contador para ver, talvez ele possa te dizer, não, porque o faturamento do MEI é muito baixo. Tá? Ele está, se não me engano, na faixa de 6 mil por mês. Então isso, se tu trabalhar certinho, em pouco tempo tu já matou esses 6 mil, tu já não pode mais gerar nota fiscal. Tá? Tu vai ter que passar para outro patamar. Então às vezes é mais fácil já começar com outro patamar. Então por isso, tem um contador de confiança que possa conversar para tipo, tirar dúvidas, que não vai te cobrar muito caro, mas que, tipo, que possa dar essas sugestões aí. Tá? Às vezes, dependendo da cidade, às vezes do estado, inclusive tem contadores hoje online. Tá? Em algumas cidades tu consegue fazer isso tudo online, o pessoal consegue te dar uma consultoria ali praticamente de graça, tá? Ou até de graça, para ver o que é melhor para ti. Tá? Nesse caso que eu estava falando desse outro aluno, ele estava então querendo, perguntou, Daniel, eu devo pagar para limpar, para regularizar minha empresa, ou tu acha que eu começo do zero? E eu disse, bom, para vocês entenderem, existem dois cenários, tá, como eu sempre falo, tem que pensar dos dois lados. Existe o cenário de banco. Se tu quiser pegar dinheiro emprestado, na maioria das vezes os bancos vão exigir que tu tenha um CNPJ mais antigo, tá? E que esteja limpo, obviamente.
Então, se tu tiver o CNPJ com mais de 6 meses, 1 ano, melhor ainda, com 10 anos, então nem se fala. Voltou. Se tu tiver um CNPJ, na verdade, de 1 mês, é bem provável que o banco não vai liberar. E aí entra a questão das empresas, das fábricas. Se tu tiver, hoje em dia, não quer dizer que tu tem um CNPJ antigo que tu vai conseguir linhas, tipo, que o pessoal te dê prazo. Pode te ajudar, mas na maioria das vezes as pessoas não dão prazo, as fábricas. Elas vão te exigir que tu compre 2, 3 vezes à vista, para daí elas começarem a analisar se vale a pena ou não vender para ti. Tá? Então já entra, o CNPJ já não interfere tanto. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, acho que já está respondida, conversa com o contador, mas o MEI, na verdade, tu mesmo consegue abrir ali na internet, é simples, mas eu não sei se daqui a pouco não vale mais a pena tu já pensar numa coisa maior. Porque aí entra muito do psicológico. Se tu já tem a ideia de abrir um negócio pensando, vou abrir um negócio porque vá que dê errado, e eu vou abrir um MEI que é mais fácil, aí tu já está começando, infelizmente, com aquele pensamento negativo, e aí a probabilidade de dar errado é muito grande. Se tu já te coloca como sendo, não, eu vou abrir pensando em ter um negócio já para faturar de verdade, acima de 6 mil por mês, aí tu já corre para abrir uma EIRELI, por exemplo. Tá? Entendido, entendido. Outra dúvida, Daniel. Eu acho que até isso você ensina no curso, né? Como eu não tive ainda muito tempo, foi liberado hoje minha senha de acesso. E também, cadê eu estava fazendo, não adiantei. Mas, vamos supor, qual é a pergunta besta, mas que eu acho que tem muita gente que tem dúvida em relação a isso também. A diferença entre distribuidor e representante. Não seria melhor eu ir atrás de representação e abrir uma distribuidora posteriormente? Ou não? Tá, eu não acho nem um pouco besta essa tua pergunta, é excelente, porque é uma pergunta, é uma dúvida frequente, tá? Eu não gosto, eu tenho amigos representantes e eu digo assim, cara, ser representante, tu vai ser funcionário de uma empresa, tá? Tu vai depender de uma empresa. Não interessa se tu vai ter uma carteira, tu pode ter várias pastas e ser, na verdade, representar várias pastas, várias empresas, várias marcas, mas tu vai ter que dar satisfação para alguém. E se essa empresa resolve te cortar, tu perdeu o teu ganha-pão. Então, por isso que eu não gosto dessa situação, de trabalhar dessa forma. Aí é minha opinião. Tá? Eu conheço pessoas que vivem muito bem como representantes. Tá? Ou então, eu não sei se tu está querendo dizer ser um distribuidor exclusivo, talvez, também tem um pessoal que às vezes me pergunta. Por exemplo, eu quero representar a marca tal e vender exclusivamente eles. Eu também, eu falo isso, eu não gosto desse modelo de negócio, exatamente por quê? Às vezes, por que eu falo isso? Porque tu vai ver no curso que eu falo isso. Tem uma parte que por pouco nós não perdemos mercado, porque nós abrimos o mercado para uma fábrica, e essa fábrica não vendia na nossa região, e quando foi ver, eles resolveram botar alguns representantes na cidade e começaram a vender. Quando foi ver, todos os clientes que a gente tinha começado a vender, eles começaram a visitar sem saber, chegavam lá e o cliente, eu já compro dessa marca. E aí o próprio representante, o vendedor da fábrica, dizia, então compra da gente que tu vai comprar mais barato. E é óbvio que o cliente vai dizer, claro. É a mesma coisa? Então, pode falar. Não, para o cliente, óbvio que é querer do representante, né? Por causa do preço. Exatamente. Só que daí, e isso tu vai ver numa das aulas que eu falo, inclusive é isso que depois de um certo momento é muito importante tu não ter apenas um fornecedor, tá? Tu ter pelo menos 2 fornecedores do mesmo tipo de produto, do mesmo item. Então, por exemplo, se eu trabalho com desinfetante, eu preciso ter a fábrica X e a fábrica Y e oferecer, daí vai bater talvez qualidade e preço. Mas eu não posso ficar apenas com uma, porque senão tu fica na mão e quando tu vê, é mercado, tá? Pessoal, tá acabando, desculpa, mais uma vez eu não contei o tempo aqui, tá acabando, tem 23 segundos, eu quero te agradecer, a gente continua conversando ali
no WhatsApp, tá? Dá uma boa noite. Boa noite, Tem 10 galera. segundos. Abraço.